assim como a minha irmã abriu o culto essa noite, só que um capítulozinho à frente, por favor. Capítulo 4. Rapaz, irmão, foi de Deus, ó, cara. Porque eu já tava olhando aí, ó. Eita, rapaz. Porque quando eu tô pregando, né, mas parece que eu tô no deserto. 1 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Tô combinando aí com a Damares, não só com a roupa, né, Damares? Aí no texto também. É Damares? Ah, tá ali. A Damares abriu o culto, eu olho, rapaz, que bênção. Aí quando o Arthur cantou sobre as águas, meu Deus, eu tava procurando uma música pro final da pregação, já achei, olha aí, corra boa, né? Olha aí que legal, olha aí como a confirmação do Espírito Santo é maravilhosa. Irmãos, vamos ler a partir, deixa eu ver aqui, vamos ler a partir do versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, eu terminei a minha corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amado este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescentes foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Da minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Somente até aí. Irmãos, é um texto bem pesado, sabe? Eu estou há alguns dias estudando a vida desse grande homem, desse apóstolo Paulo. E essa carta de 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. Não sei se você vai lembrar das escolas bíblicas que tivemos sobre as cartas pastorais, que é a de Timóteo e Tito. E essa carta de 2 Timóteo foi literalmente a última carta que ele escreveu, e ele estava numa ocasião muito peculiar, porque Paulo aqui já estava condenado à morte. Ele já sabia que ia morrer. Ele só tinha uma certeza, que não ia ser crucificado como Pedro, porque ele era cidadão romano. Então essa era a única certeza que ele tinha. Mas ele já estava no final de sua vida, já sabia o seu fim. Ele estava aqui em uma masmorra, preso em Roma, na masmorra marmetina, num canto totalmente insalubre, e ele fala aqui para Timóteo os últimos conselhos dele nessa terra. E de toda a história de Paulo, de todas as cartas que eu li de Paulo, das 13, de toda a história de Atos, esse final foi muito doloroso, assim, Paulo bem diferente mesmo. Porque você vê toda a história de Paulo, desde o começo da sua vida, era um cara lá, pregava e tudo, e aqui no final da sua vida, nas circunstâncias que ele estava, ele mesmo assim deu aqui alguns direcionamentos ao seu grande amigo e filho na fé, Timóteo, nessa carta, já ali sabendo que iria morrer. Mas antes de eu falar um pouco
aqui do que Paulo falou, eu queria trazer um contexto para vocês, rapidinho, de quem foi esse homem para falar da sua morte. Porque talvez, eu não sei se aqui tem pessoas que são novos convertidos, ou talvez tem alguém aqui que nunca parou para estudar a vida de Paulo, né? Eu não me lembro se já teve uma escola bíblica, Dudu, sobre a vida de Paulo. Teve? Nunca teve, né? Então vou fazer um resuminho bem rapidinho, talvez uns 10 minutinhos da vida de Paulo. Paulo, irmãos, ele era um cidadão judeu. Paulo era judeu, além de ser romano, né, também, mas ele era um cidadão judeu. Seu pai era da tribo de Benjamim. E seu pai, ele ele pertencia a um grupo muito peculiar dos judeus, que era da seita não, né? Mas lá das pessoas que eram fariseus. O seu pai era fariseu e, consequentemente, como seu pai era fariseu, ele também o era. Ele nasceu não em Jerusalém, ele nasceu ali em Tarso, por isso que chamavam Saulo de Tarso. Olha aí, rapaz, né? Vamos lá, Saulo era de onde era Tarso? Tarso era da região da Ásia Menor, mais precisamente da Cilícia. Paulo estava lá, nasceu na Ásia Menor. Por ele nascer lá, uma região que também era dominada pelos romanos, ele teve uma grande oportunidade, assim, um grande privilégio, digamos assim, não oportunidade, mas teve um grande privilégio de ser um cidadão romano. Porque ele nasceu lá nessa região que era dominada pelos romanos, e ele teve essa cidadania romana. Paulo não era só judeu, ele era judeu porque nasceu de um pai judeu, né, dos pais judeus, mas ele teve esse privilégio que muitos judeus não tiveram, de ser cidadão romano. Ah, filho, o que tem a ver? Vamos fazer assim, só fazer um comparativo, né? Eu não posso fazer esse comparativo, mas vamos fazer só para vocês entenderem. Qual é a maior nação, qual é a maior potência de hoje? Qual é a maior nação? É os Estados Unidos? Alguns dizem que da China está chegando perto, né? Mas vamos dizer que é os Estados Unidos. Então a maior nação hoje é os Estados Unidos. Você acha qual jovem tem mais oportunidade? Um jovem que nasce aqui no Brasil, aqui nesse maravilhoso país, né? Ou um jovem que nasce nos Estados Unidos? É óbvio. Então, Paulo era essa mesma ideia. Paulo, ele estava lá, pertencia a uma cidadania da maior potência daquela época. É muito parecido, né? Ali a potência com o Brasil, né? Roma com o Brasil ali, né? Mas Paulo pertencia ao maior... Tem que ser mais rápido. Paulo pertencia à maior potência daquela época. E o que isso lhe proporcionava, gente? Ele poderia ser julgado segundo as leis de Roma. Ele tinha um livre acesso de ir para a cidade e vir. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Isso era maravilhoso. Olha Deus preparando as coisas. Porque ele foi o pregador dos gentios. Então ele rodeou o mundo ali daquela época pregando. Então essas são as vantagens. Foi essas vantagens de Paulo ser lá um cidadão romano também. Então Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era da parte lá dos fariseus. Paulo tinha a sua origem lá em Tarso. E interessante, irmãos, que num determinado momento, Paulo ele vai falar lá em Atos que ele estudou com Gamaliel. Gamaliel era um grande doutor da lei daquela época. E um grande doutor da lei, irmãos, não era para todo mundo, não. Então, a família de Paulo, ela tinha influência naquela época. E Paulo, ele diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, como na hora que ele está pregando lá em Atos. Olha, meus irmãos, eu aprendi aqui aos pés de Gamaliel com vocês que estão aqui comigo. Então, Paulo teve uma instrução diferenciada. Era um grande doutor da lei, não era qualquer cara de sinagoga, não. Era só um dos pichões lá de Jerusalém. Esse foi o professor de Paulo. Então, Paulo teve lá sua educação de uma forma diferente dos outros apóstolos. Paulo foi muito diferente dos outros apóstolos, inclusive nessa sua educação. Paulo foi aprendendo com Gamaliel, e ele se envolveu tanto no aprendizado lá com aquele homem, que ele ficou como os fariseus, né? Era a linha mais zelosa
né? Os fariseus, irmãos, para quem não sabe, eram ali os que perseguiam mais Jesus. Por quê? Porque eles gostavam ali da lei, tudo, eles não enxergavam, não conseguiam. Eles viam tanto a lei, eram tão zelosos quanto a lei, mas eles não conseguiram enxergar que Jesus estava se personificando ali na lei. E eles eram muito zelosos pela lei, pelas regras, pelo que tinha que fazer, pelos costumes. Era a parte mais radical do povo daquela época. E Paulo, consequentemente, por lá estar naquela escola, Paulo também se tornou esse cara tão radical. E ele se destacou tanto que ele foi um dos homens de confiança para estar procurando, para estar lá matando os cristãos. Olha que negócio bacana. A primeira vez que fala de Paulo é lá em Atos capítulo 7, abre comigo rapidinho. Atos capítulo 7 é a primeira vez que fala de Paulo, justamente no assassinato de Estevão. Ó, Atos capítulo 7, no versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade, Estevão, e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. No capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Versículo 3 do capítulo 8. Saulo, por sua vez, detestava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o caboclo que escreveu a metade do Novo Testamento. A metade não, né? Porque são 27, ele escreveu 13. Então, mas foi quase a metade, né? Foi quase a metade. 48 ponto alguma coisinha por cento aí, ó. Então, esse foi o cara, esse era a pessoa, esse era o homem que escreveu aí quase a metade do Novo Testamento. Era esse homem estudioso, era esse homem zeloso pela lei, mas era um homem que era perseguidor do Evangelho. Era um homem que consentiu no apedrejamento, no assassinato de um dos nossos irmãos. Era o Paulinho, né? No caso, na realidade aqui era o Saulinho, né? Esse Saulinho aqui é porque, como era da tribo de Benjamim, e Saul era da tribo de Benjamim, era tipo uma homenagem a Saul, né? Saulo, Saul, é só uma pronúncia diferente lá do termo do rei Saul. E aí, irmãozinho, Deus viu esse zelo desse homem. E no capítulo 9, Deus faz um negócio bem legal aí. Jesus chamou todos os discípulos, todos os apóstolos, melhor dizendo, todos os discípulos não, mas os apóstolos de uma maneira presencial. Ele chegou lá para Pedro: ó Pedro, larga a rede, vem ser comigo. Ele foi lá de maneira presencial. Só que Saulo foi de uma maneira sobrenatural. Ele chamou sim a Saulo, mas ele chamou a Saulo através de uma visão, ó. Deu lá um relâmpago e tal, e não estou vendo mais nada. Aí, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Aí ele pega e diz: quem é, Senhor? Isso no capítulo 9 de Atos. E quem é, Senhor? Ele reconhece quem é. Eu sou o Senhor a quem você persegue, meu amigo. É esse que eu sou. Aí, eita, meu Deus, e agora? Ó, tu vai lá em Damasco, você vai ver um homem chamado Ananias e tal, e ele começa a passar a fita para Paulo. Deus, né? E aí, irmãos, esse homem que estava indo para Damasco para perseguir cristãos, para prender cristãos, para prender os nossos irmãos, Jesus mudou essa história dele. Não, rapaz, você não vai perseguir, não. Pelo contrário, você vai fortalecer a minha igreja. Pelo contrário, você vai ampliar o meu reino. E aí, Jesus fala assim para Ananias: olha, Ananias, vai ter um homem lá numa casinha lá, e você vai botar a mão na cabeça dele. Aí Ananias: ao dedinho, papai? Vou não. Pai, eu estou sabendo já dele. Isso em Atos capítulo 9. Pai, eu estou sabendo, todo mundo já conhece a fama desse cara chamado Saulo. Ele é um perseguidor. O Senhor quer que eu vá orar por ele? Ele está cego. E é tu que vai orar por ele. Aí Ananias vai, ó, no capítulo 9, versículo 15. Ele diz assim, ó: Deus disse: vá este homem é meu
instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Vá, Ananias, vá, porque esse homem é meu escolhido. Aí Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, uma das suas cartas, né, que ele fala, olha, uma das suas cartas que ele escreve, e aí quando ele escreve lá, ele diz, olha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Aí ele fala igual Jeremias lá, né, ele usa o texto de Jeremias. E ele, olha, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para ser um instrumento de Deus. Irmãos, esse não foi um privilégio só de Paulo, não. Foi um privilégio de cada um de nós que estamos aqui essa noite. Você pode não ver isso, talvez, se você não vê, mas tenha certeza, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus, talvez você não teve uma escolha tão forte como a de Paulo, mas cada um de nós tivemos uma forma de vir até o reino de Deus. Cada um de nós, alguns mais jovens, alguns mais velhos, alguns no começo da vida, alguns lá no final da vida, mas tivemos um momento que Deus, ele disse assim, ó, agora meu filho, é a hora, tu é meu. Teve essa hora em nossas vidas, assim como de Paulo. E não pense, não, ai meu Deus, o que é do meu futuro, não sei lá. Meu irmão, lembre-se disso. Deus te escolheu. E Ele te selecionou desde o ventre da sua mãe. Para quê? Para você ser um instrumento dEle. Só para isso. Só é motivo de a gente se alegrar. Para você ser um instrumento de amplificação do reino. Assim como Paulo. Aí ainda mais. Então, Paulo teve lá o seu encontro com Jesus. Aí, no versículo 17, Ananias foi e encontrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. No 18, imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Então, desde a sua conversão, já foi o mover, a manifestação do Espírito, já estava mostrando lá na vida do Paulo. E não só na vida do Paulo, irmãos, está acessível a todos nós, essa manifestação do Espírito. Basta a gente procurar. Amém, meus amados irmãozinhos? E aí, olha só como é uma conversão verdadeira. No versículo 19, continuando no versículo 19, né, que ele depois de comer recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, ele foi cheio do Espírito, passou muitos dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar o reino de Deus, logo começou a apresentar o reino de Deus. É assim, irmãos, que se confirma uma verdadeira conversão. Amém? E aí, os irmãos ficaram meio doidos. Rapaz, não pode. Esse homem veio para matar a gente, ele estava com a carta aí para matar a gente, para prender a gente, para botar a gente lá no cárcere, e agora está falando que Jesus é o Senhor. Isso aí não tá conforme, não. Tem alguma coisa de errado nesse negócio. E aí, irmãos, aquele alvoroço se tomou. As pessoas começaram ali os judeus começaram a querer matar Paulo. E aí, lá em Gálatas, capítulo 17, ele vai, aqui em Atos não fala, ele vai falar que ele foi para a Arábia. E era um pouquinho longe. Passar 3 anos só recebendo o manto, né? Só desenrolando o rolo. Passou 3 anos sozinho. Só recebendo. Só lá. E ele disse que o próprio Jesus foi o revelando 3 anos na Arábia. Aí o Paulinho vai lá para a Arábia, 3 anos só ali, ó. Rapaz, como é que eu não vi isso? Estava na minha cara que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Cristo, eu não consegui ver. E ele, com certeza, nesses 3 anos, irmãos, ia lá estudando a palavra, ia estudando a Torá, ia estudando o que os profetas diziam, e ele foi, ó, começando a formar sua bagagem. 3 anos. Aí ele faz o quê? Volta para Damasco. Ele volta para Damasco, ele prega lá em Damasco. Aí o que acontece, irmão? A galera recebe ele bem?
Recebe não. Fica ainda meio assim. Tanto os crentes como os judeus. Os judeus, rapaz, esse cara nos enganou. Esse sem vergonha que era para estar botando o pessoal na cadeia, botar na prisão, agora caiu, entrou na causa. Que loucura. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse homem. Aí, os irmãos, lá, amigos, rapaz, Paulo, os colegas, né? Paulo, vão querer te matar. Tem uma brechinha ali no muro da cidade, tu vai passar pela brechinha, tu vai descer por uma cesta, e quando tu descer pela cesta, tu corre para Jerusalém. Aí foi aí que Paulo chegou para Jerusalém. Meu amigo, agora eu vou dar show. Agora o Neymar chegou. Eu vou dar show, porque em Jerusalém eu sou letrado. Eu já passei 3 anos, recebendo a revelação com o papai. 3 anos revelando. Meu amigo, eu estudei, foi com Gamaliel. Eu sei de tudo, eu sei a Torá toda decorada. Vou chegar lá em Jerusalém e vou dar show. Aí eu vou ver os apóstolos. Aí ele chega e fala lá em Gálatas que ele foi atrás dos apóstolos. Não viu nenhum apóstolo, coitado dele. Só viu o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, sabe o que é que acontece? Vamos ver no capítulo 9. Todavia, no capítulo 9, no versículo 26. Quando chegou Saulo em Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditavam que ele fosse realmente um discípulo. Isso, irmão, já tinha passado 3 anos. Mas os irmãos ainda não acreditavam. Ele pensou que ele ia ser bem recebido. Mas as pessoas estavam todas com medo dele. Não quero conversar com esse homem, não. E aí, irmãos, uma pessoa como essa que, não, mas eu estou com 3 anos, rapaz. Tudo que eu recebi de Deus. E essas pessoas ainda não me recebem. E às vezes, irmãos, rapaz, o Alisson olhou para mim com a cara feia. Às vezes, né, sabe que a cara é feia mesmo, né? Às vezes o Alisson olhou com a cara feia para mim, ou fulano olhou com a cara feia e eu não gosto mais dessa igreja. Meu irmão, Paulo estava aqui, novo convertido, 3 anos. E ninguém queria receber o cara. E mesmo assim ele não retrocedeu. É um exemplo para nós. Né? Porque às vezes uma pessoa tem uma desavença ali, alguma coisa. Não, vou sair da igreja. Eu não estou desanimado. Desanimado por quê? Não, porque o Alisson olhou para mim com a cara feia. A minha cara é feia mesmo, irmão. Né? Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não se abata com essas coisas. Aqui é um grande exemplo disso. E aí sabe o que foi que aconteceu? Barnabé falou, Barnabé, no versículo 27, levou Paulo até os discípulos. Irmãos, eu vi Paulo pregando lá em Damasco. O cabo é bom, né? O cabo é bom, tá cheio do Espírito. Vai lá, cara. Aí foi aí que alguns irmãos, mas tudo ali com receio. Porque Deus sempre envia um, irmão. Não é quando a gente está meio ruim, Deus sempre envia um. É incrível. Não. Irmão, eu estou ruim, então eu estou só. Mentira. Deus sempre envia pelo menos um, né? Aqui está aqui o tanto, aqui, de São que é pregado, que é louvado. Então, Deus envia, irmãos. Agora, às vezes, nós não queremos escutar. Aí é que vai. Mas Deus envia. E aí, irmão, sabe o que foi que aconteceu? Os benditos dos fariseus porque queria matar Paulo em Jerusalém de novo. Aí não, Paulo, é o seguinte, vamos te jogar para Tarso, para a tua cidade, vamos te jogar lá para a Ásia Menor, sai daqui. Aí o coitado do rei do Paulo foi jogar de novo, saiu de novo para a Ásia Menor. E aqui, irmãos, o molho foi grande, porque foi mais de 10 anos lá na região dele. E aí, sabe o que é mais legal, irmão? Não é mais legal a gente tá falando aqui, né? Mas olha aí, no versículo 31 do capítulo 9, olha aí que interessante. A história desse homem é legal demais, rapaz. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temer do Senhor. Isso aqui depois que o quê? Que no 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. Depois que Paulo saiu de Jerusalém, que o negócio começou a ter paz, porque estava tendo só guerra. Ou seja, o cara, rapaz, mas eu saí lá de Jerusalém, estava um alvoroço doido. Aí quando eu saio, tem paz, a igreja começa a crescer, pastor. Meu Deus, coitado rei, mano. Não é porque não, cara. Eu estava lá no canto, eu fui escolhido por Deus. Deus disse que ia ser o pregador dele selecionado. Aí eu recebo a revelação, aí eu chego lá,
eu pensando que vou dar show, e aí me joga para capataz, e quando me joga para cá, a igreja começa a ter paz e a prosperar, meu irmão. Olha aí que é o negócio, né? Aí, meu irmão, ele passa mais de 10 anos em Tarso. Foi 14 anos, desde a sua conversão até a sua primeira viagem missionária. Amém? E foi 3 anos recebendo a revelação do próprio Jesus, mais 10 anos estudando. E às vezes nós ali, né? Com 3, 4 anos, quero fazer grandes coisas. Aí se eu não orar e não acontecer porque eu não tenho fé. Irmão, foi 14 anos de moi. Para quê? Para subjugar, para dizer o quê? Paulo, não é pela sua inteligência, meu filho. É quando eu disser, aí sim. Não é pelo que você tem, pelo que tu sabe, pelo que tu é. Não é por isso não. É pela minha graça, Paulo. Aí Paulo, muito tempo depois, ele entende. Senhor, a tua graça me basta. E foi os 14 anos de molho, muito provavelmente. Né? E aí, irmãos, cuidado com isso. Cuidado com ai meu Deus do céu. Esses recebimentos rápidos, essas coisas rápidas. Porque não tem, irmãos. Para você ler a Bíblia, você conhecer a Bíblia, você tem que fazer o quê? Ler. Para você conhecer a Deus, você tem que fazer o quê? Ler a palavra, orar. Não vem nada de graça, não. Ai, Senhor, você chega aqui no culto. Pai, desce. Desce agora. Não desce, irmão, não é assim não, irmão. Tu tem que ter comunhão com o papai. Tem que ter leitura da palavra, tem que ter louvor. Ai, não, eu cheguei na igreja e não senti nada. Meu filho, a igreja não é para sentir nada, não, cara. A igreja aqui é para a gente aprender, ter uma mensagem como essa, ter comunhão com os irmãos. Você não precisa estar na igreja para sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus na sua casa, no momento do louvor, no momento que você está orando, no momento que você está fazendo alguma coisa, você se conecta e é aí que o papai fala. Aqui é para quê? Para a gente se fortalecer, para a gente aumentar a nossa comunhão, para não deixar ninguém pelo meio do caminho, para todo mundo ir para o céu. Amém? E aí sim, quando está todo mundo nesse intuito, é porque a mente vai chegando de noite, vai começando a falhar, até as palavras vai fugir, né? Mas vai todo mundo nesse intuito, e aí quando você menos percebe, a manifestação do poder de Deus, através do louvor, através da palavra, fica muito mais evidente quando está todo mundo na mesma sintonia. Amém? Amém? E agora, irmãozinho, no capítulo 11, depois dos 14 anos de molho, Ananias, meu Deus, perdão, Ananias, negócio de Ananias, Barnabé. Então eles vão ali e vão fazer, rapaz, tem aquele negócio, não, teve aquela visão de Pedro no capítulo 10, que Pedro não viu lá, e a gente tem que pregar os gentios, não é só para os judeus não é para converter só os judeus não, tem os outros também. Aí então vamos começar a fazer a viagem, aí os discípulos começam a sair para pregar a palavra. E aí, Barnabé, no capítulo 11, quando ele vai a Antioquia, região da Ásia Menor, que era próxima a Tarso, e aí, irmãozinho, olha no versículo 25 aí, preste atenção no que aconteceu. Capítulo 11, versículo 25 do livro de Atos. Então Barnabé foi para Tarso procurar a Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristão. A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão foi aonde Barnabézinho e Paulo estavam lá pregando, irmãos. Foi lá. E aqui, irmãos, daqui começou a primeira viagem missionária de Paulo. Aí aqui, irmãos, o homem voou, né? Aí aqui o homem foi para uma Roma de canto. Aí ele começou, 14 anos depois. Aí sim, ele foi, isso aí na época, na casa da década de 46, 48. Eles foram no capítulo 13, eles foram para Chipre, que era lá Salamia, e Pafos. Aí, foi aqui em Pafos que Paulo, ele foi renomeado, né, no versículo 9 do capítulo 13, Saulo foi renomeado e foi chamado de Paulo, aqui. Então, graças a Deus, né, que agora eu vou poder ficar falando Paulo, porque eu ficava só falando Paulo sem ser Paulo, era Saulo. Agora sim, Saulo se tornou Paulo, foi renomeado. Aí aqui, irmãos, esse procônsul, ele se converteu. Aí começou, foi Chipre, que foi essa
que foi essa Salamia e também Pafos, que é aqui onde ele foi renomeado. Aí começa, aí ele foi lá para Panfilha, onde João Marcos, sobrinho de Barnabé, ele abandonou o ministério, ele voltou para sua mamãe. Aí teve lá, Icônio, Pisídia, Listra, vai aparecendo aí em todos os cantos, Eles vão lá, Icônio, vai Listra que aconteceu um negócio bem interessante, porque em Listra, irmãos, foi aonde o apóstolo Paulo foi lá, aí tinha um aleijado, aí o apóstolo Paulo pegou, e aí o aleijado foi curado, aí todo mundo endoidou, foi comoção total, eita rapaz, o homem que era aleijado de nascença, agora está andando, esses homens são Deus. E aí o povo era ali da cultura grega, e aí, apóstolo Paulo, o Paulo é o Hermes, né, que é lá da cultura grega que fala, e quem aqui é o Barnabé? O Barnabé aí é o Zeus, é o Todo-Poderoso, é a personificação divina aí nesses homens. Aí começaram a adorar Paulo, adorar Barnabé, bagaceira, vergonha. Aí o Paulo pegou, não adora a gente não pelo amor de Deus, a gente não é Deus não, a gente está apresentando para vocês, é o Deus verdadeiro, não são esses deuses. E aí, meu irmão, e aqui tome gente se converter. E aí, é até interessante, porque o coitado rei do Paulo, depois de um milagre como esse, foi apedrejado. Foi aqui em Listra que ele foi apedrejado. E foi apedrejado, depois do apedrejamento, aquele negócio todo, ele se levantou e foi pregar de novo. O bicho é desenrolado mesmo, né? Foi lá e foi de novo foi pregar a palavra. E aí depois ele vai lá para Derbe. Derbe aqui é onde ele organiza os discípulos, fortalece os discípulos. Então nessa primeira viagem missionária já teve uma ruma de conversão e teve até um gostinho aí, né, bacana, né, não para ele, mas ali para os judeus, de um apedrejamento aí no nosso grande homem de Deus. Olha aí, só um gostinho da primeira viagem. Aí o homem vai seguindo, Aí ele vai lá e depois vai para a segunda viagem missionária. Rapaz, o homem aqui estava uma máquina, meu irmão. Na segunda viagem missionária, ele volta de novo em Derbe e Listra, onde foi apedrejado. De novo. Porque é assim que é um reino, irmãos. Não é na primeira vez, não. Eu prego assim, né? Feliz não. Eu prego esse abençoado há tanto tempo. Mas, é lá, é igual a gota lá batendo. Um dia a palavra de Deus toca. Não, rapaz, não sei por que ele vai para a igreja, era melhor que ficasse no mundo. Não, irmão, não é melhor ficar no mundo, não. Deixa eu vir para a igreja mesmo, porque pode ser que um dia a palavra toque no mundo, é do mundo mesmo. Né? Tem gente que diz isso. Não, rapaz, não sei por que aquela pessoa vai para a igreja, porque não muda. Irmão, deixa o homem ir para a igreja, deixa a mulher ir para a igreja, porque pode ser que um dia a palavra toque. É melhor aqui do que no mundo. Amém, irmão? Vamos tirar essa visão aí. Vamos tirar essa visão, que isso é a visão do cão. Melhor ele estar no mundo, não. Melhor ele estar na igreja. Porque aqui ele está escutando a palavra. E no mundo, como é que ele vai escutar? Amém? E aí, irmãos, ele vai lá. Aí aqui sim. Aqui é aquela parte que lá em Troas fala assim, Paulo, varão os macedônios, aquela visão que ele teve. E aí ele, a gente está só aqui na Judéia, está só aqui na Ásia Menor, está só aqui na Arábia. Vamos para a Europa. E aqui, irmãos, é que as igrejas, a gente precisa abrir o olho para isso. Paulo não abriu igreja nos confins da terra, não. Paulo foi para as grandes cidades pregar o evangelho. Aí ele foi para Atenas. Aí lá na Atenas foi aquela frase dele, né? Olha, tá aqui, é aqui que eu vim pregar desse Deus aqui desconhecido. Aí ele faz aí ele foi para Atenas, foi para Coríntios, ele foi para essas grandes cidades, a Éfeso foi só na terceira viagem missionária, a Éfeso ele só passou na volta. Então ele foi para Tessalônica ele teve uma grande perseguição em Tessalônica, ao ponto de quase matarem as pessoas. Aí ele foi para Bereia, onde tinha os judeus com poder mais aquisitivo, né, que eles eram ali doutores, ali eram mais letrados, eram aquelas pessoas mais refinadas, até porque eles dizem, né, na questão até o pastor fala dos crentes bereanos, porque eles eram muito atentos às palavras. E aí, irmãos, ele vai para Corinto, ele passa 1 ano e meio em Corinto, e aqui em Corinto que ele fica com Átila e Priscila, que eram da mesma profissão que Paulo, que é assim que fala em Atos. Paulo era fabricante de tendas, não é? Fabricante de tendas, né? Não era pouca coisa não. E Átila e Priscila até fala a palavra que eles tinham uma grande casa, que abrigava alguns irmãos, e Paulo também era dessa mesma profissão. Inclusive Paulo trabalhou em Coríntios, né, enquanto Timóteo não chegava. Depois Timóteo chegou, que ele saiu lá para pregar. E Paulo, ele trabalhou, foi aqui
em Coríntios que Paulo escreveu as suas primeiras cartas, que foi 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Paulo escreveu, estou falando rápido mais, né, irmãos? É porque é muita coisa. Aí, Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Primeira, aí você já sabe, né? Romanos, não a ordem cronológica, tá? Mas aí a ordem bíblica. Ele escreveu lá Romanos, aí depois de Romanos ele escreveu Gálatas, depois Efésios, depois de Efésios ele escreveu Filipenses, depois 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Colossenses, aí ele fala Colossenses, aí, vamos lá, são 13 cartas, então fala Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon, fala Tito, tem mais 3, né, que eu não falei? Rapaz, vamos lá de novo. Não, vamos lá de novo. Não. Romanos, olha lá, que tá quase na escola bíblica, né, Dudu? Né? Vamos lá. Romanos, aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Aí sim, Filipenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon e Tito. Aê, rapaz, olha, a escola bíblica tá boa. Então, são 13 cartas que o homem escreveu. Eu li tudinhas elas esses dias, rapaz, porque eu tava gostando da história do cara. E aí é muito legal. É incrível isso, irmãos. Quando você começa a estudar a história com a palavra, é um negócio maravilhoso. Você começa a juntar as cartas dele com Atos, é isso que eu tô fazendo resumidamente para vocês, e vocês podem fazer essa mesma coisa que eu estou falando para vocês, lendo lá a palavra de vocês, juntando o que ele falou em Gálatas e aonde ele estava em Gálatas, o que ele falou em Coríntios e quando ele estava em Coríntios. E aí foi a segunda viagem missionária. Agora vamos para a terceira. Aí quando ele volta para Efésios, aí ele voltando para Efésios, aí que essa cidade é grande. Tem que ter uma igreja aqui. Aí ele vai, mas não vai dar tempo não, porque a viagem já foi grande. Aí eu volto na terceira viagem. E aí, irmãos, e na terceira viagem, ele vai lá para a Galácia, vai para a Frígia, vai em Efésio, que ele passa 3 anos em Éfeso, né? Ele passa 3 anos em Éfeso, aqui ele empenha muito, aqui ele levanta presbíteros, que é lá o da carta, ele gosta tanto de Éfeso que foi uma comoção, quando ele saiu lá no final da carta de Éfeso, Paulo não vai não, e Paulo já sabia que quando ele voltasse, ele ia ser preso em Jerusalém. E aí os irmãos não vão não, e ele, eu sei o que me está preparado, e eu vou. Bicho rei desenrolado. Aí ele foi lá para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, os caras armaram uma cruzeta para ele, né? Ninguém entende o que é isso, né? Aqui, eles armaram uma cruzeta para Paulo. Aí, vamos matar esse cara agora, porque esse cara era um perseguidor do evangelho, rapaz. E esse homem está abrindo igreja em todo canto. Vamos dar um jeito, vamos matar esse cara. Fizeram lá uma artimanha, uma arapuca. Aí Paulo ficou só olhando, né? Aí só olhando, deixa os doidinhos aí, pode deixar. Aí fizeram um julgamento falso, aquela arrumação. Aí quando terminou, ele, ei doidinho, que foi? Sou romano. Sou cidadão romano, não pode fazer nada comigo não, mas eu tenho que ser julgado em Roma. Ah, rapaz, os caras murcharam. Aí, cara, bem pequenininho. E aí, irmãos, Paulo foi lá, foi julgado pelo juiz, foi julgado por Félix, foi julgado por um rei. Aí eu apelo a César. Eu tenho direito, meu amigo, porque Roma, irmãos, era uma nação, né, era uma nação mesmo muito evoluída para a sua época, não é à toa que dominou todas as nações. E a questão da jurisdição em Roma era algo fenomenal. Até hoje, a questão do juízo, né, a questão é estudado até hoje essa questão do júri em Roma. Você tinha lá um júri, você tinha direito à ampla defesa, tinha transitado e julgado. Olha aí o negócio aí da nossa justiça de hoje, irmãos. Isso aí mais de 2000 anos atrás. E até hoje a nossa justiçazinha é meio arrumaça, né? Vamos falar baixo? Que é só a justiça mais cara do mundo é a nossa, né? 3% do PIB, mas vamos ficar calados, né? Aí, irmãos, foi esse homem que foi lá para Roma. E aí, na hora que ele estava indo para Roma, ele, não vamos para Roma não. Não vamos para Roma não. Por quê? Rapaz, é inverno, negócio mais revolto. Eu sou experiente, rapaz. Eu vou levar os 200 e pouco. Aí o número eu me esqueci. 200 e pouco. Eu vou levar esse... 260, né? Eu pensei que tinha um quebrado. Aí, 260. Não sei se era 267, né? Não? Era por aí. Eu sei que tinha um 7. Aí, tá quebrado. Vou levar esse bocado de gente aí. Vou levar esse bocado de gente. Levou. E aí, o que aconteceu? Ora, tempestade, meu filho. Tá lá... Olha aí, errei por um, né? Mas obrigado, meu pastor. 266 pessoas total, né? Com prisioneiro, com tudo.
Aí eu vou levar esse pessoal tudinho. Chegou no meio do caminho, a tempestade começou a assolar, e os homens começaram a jogar as cordas do barco, olha, pensando que começaram a jogar as cordas do barco, aí o anjo falou para Paulo, ninguém vai morrer. Aí o Paulinho lá, tranquilo, tá louco, macho, o negócio aqui caindo. Tô aqui tranquilo, pai. Por quê? Porque o meu Deus falou que ninguém vai morrer. Ninguém. E aí o barco entrou em naufrágio, bateu sobre as pedras, mas eles começaram a nadar e chegaram em terra firme. Aí chegando lá, tinha uma chamazinha de fogo, o pessoal já tinha lá, ó, e essa ilha era chamada Malta. E aí o pessoal já estava com tudo preparado para eles, ó. E aí com fogo, por causa do frio e tudo. Aí Paulo foi pegar um gravetozinho para jogar no fogo, e aí aconteceu o quê? A serpentezinha, né? A serpente pegou ele com medo do fogo, coitado, ele não tinha culpa. Tinha culpa, ele foi querer jogar a serpente no meio do fogo. Aí o bicho é doido, né? Aí foi pegar e jogar, aí não tinha culpa, pegou ele. E aí, rapaz, aí o pessoal da região lá da ilha vai morrer. É porque Deus tem um jugo contra esse cara. Não ia deixar ele sair sem salvo, não. Ele tinha que pagar pelos pecados dele. Porque aí, ó, ele foi liberto lá, ele conseguiu não morrer afogado, mas agora vai morrer pela serpente. E toma passar, 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 e nada do menino morreu. Nada do menino não, que era velho, né? Nada vai morrer. E nada vai morrer. E rapaz, a galera, em vez de estar julgando Paulo, começaram a adorar Paulo. Olha a informação. De novo, ó Satanás, meu irmão, que gosta de mexer com o ego da gente. Pensa que é só com você, irmão, com Paulo também. O homem foi adorado uma ruma de vez. Ele, pelo amor de Deus, até quando eu vou passar por isso, Satanás? Tu não vai me derrubar de jeito, não. Olha, não foi eu, não. Foi o Deus a quem eu sirvo. Não foi eu, não. Aí, meu irmão, o Paulo começa a evangelizar e toma e curar a gente. Aquela arrumação, uma ruma de gente ali naquela ilha é resgatada para o evangelho. A história do homem é linda demais, irmão. Aí ele passa aí vai, é julgado. Aí o pessoal de Roma, não. Esse homem não fez nada. Mas aí pra gente acalmar os ânimos, Paulinho, tu vai ficar preso. Tua prisão domiciliar naquela época, irmão. Você acha que prisão domiciliar de hoje? É naquela época. Paulinho aí se usufruiu da prisão domiciliar, viu? Paulinho, tu vai ficar na prisão domiciliar 2 aninhos. Tu vai ficar em Roma. Aí a guarda, quem era a guarda do Paulo? Era a guarda pretoriana. Aí Paulo, ó, estão me pregando. Quando vai ver, a guarda toda estava evangelizada, aí um bocado de convertido. Aí eu, meu Deus do céu, mas esse homem é o bicho rei desenrolado. Aí foi aqui que ele escreve um bocado de carta. Carta a Filipe, carta a Éfeso, carta a Filemon. Aí ele vai começando escrevendo carta. Estava na tranquilidade ali, né? Aí termina aqueles 2 anos. Rapaz, eu vou voltar para a galera aí. Vou sair pregando. Só que é exatamente nesse momento que tem uma virada de chave. Porque um doido chamado Nero, ele tacou fogo em Roma. Isso aqui está parecendo série da Netflix, não tá? Né? Tá parecendo série da Netflix, né? E aí ele pegou e alteou fogo em Roma. Quando ele alteou fogo em Roma, isso no ano de 64 depois de Cristo. Aí a cidade inteira pegou fogo. Só para você ter uma noção, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Toda a Fortaleza tem ali 2,9, eu acho que já deve estar chegado em 3 milhões de habitantes. Então Roma, para aquela época, era a maior cidade daquela época. É gente que está perto da cidade, meu irmão. Sem prédio, porque Fortaleza tem uns prédios, né? Mas lá não tinha prédio não, era tudo horizontal, era mais de 1 milhão de pessoas. E aí o Nero alteou fogo, e por ironia do destino, né? Por ironia lá, só a parte onde os cristãos e os judeus moravam não pegou fogo. Aí lascou-se, foi tudo. Porque aí foi o álibi de Nero. Nero disse o quê? Rapaz, foi os cristãos que tacaram fogo na cidade. Pode ver aí, aqui não tem fogo. Isso aqui, irmãos, já não está na palavra, tá? Essa parte aqui do século 64 já foi de um historiador. A Atos não fala que já passou do livro de Atos. E aí, não está nessa parte aqui. Já passou do livro de Atos. Aí ele pega, rapaz, vamos fazer o seguinte. Vamos tacar fogo. Eles queimaram a gente. Vamos começar a queimar eles também. E aqui, irmãos, foi a fase que a igreja foi mais perseguida. Foi essa fase que crucificavam os cristãos e colocavam fogo para iluminar a cidade. Diz o historiador
que faltou madeira para fazer cruz, faltou cruz para crucificar os cristãos. E é nessa época aqui que Paulo está escrevendo essa carta de 2 Timóteo. É na época que lá o pessoal estava morrendo, cara. Tava uma perseguição ferrenha. E não era, até essa época a perseguição era dos judeus. Agora não. Virou a chave. A perseguição é do Império Romano. É o maior império da época, é literalmente um império, está perseguindo o cristão. E aí é isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, Paulo está falando nos últimos tempos. E vamos voltar lá para Timóteo, para a gente finalizar. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está dizendo, olha, no final dos tempos, meu irmão, no capítulo 3, versículo 1, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também desse. E aí? Está parecido com os homens da nossa época? Irmãos, desde a época de Paulo, desde quando Jesus ascendeu aos céus, é o final dos tempos. Para eles, aquilo ali era o final dos tempos. E a gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que se aproxima. E às vezes, irmãos, a gente começa a ver essas coisas e querem nos entristecer. Mas isso não pode nos entristecer, irmãos. Olha que Paulo está falando, Paulo fala assim, no capítulo 1, versículo 8 do livro de 2 Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, estamos em épocas que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Naquela época de Paulo já estava falando e hoje também, não importa. Irmão, mas é o sistema que está contra a gente, não importa. Nós não somos do sistema. Nós estamos no sistema, mas não somos do sistema. Amém? Captou a mensagem? Estava até conversando com o Jonathan hoje, macho, lá vai vir tal pessoa, estão brigando aí para ser presidente, não sei o que, para ser governador. Jonathan, isso aí é o sistema dessa terra. No sistema não melhora. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for. Pode ser quem for. Não melhora, vai ao colapso, irmãos. Já está fadado ao fracasso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Já está fadado ao fracasso. E se o Lula ganhar aqui, ganha. Eu estou preocupado com o Lula, não. Estou preocupado com a minha salvação em Cristo Jesus. É isso que Paulo estava fazendo, irmãos. Olha, não se envergonhe. Nero está lá, está matando. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Mas se a gente não se envergonhar, vamos nos crucificar. Não se envergonhe do Evangelho. Irmãos, vai chegar um tempo e já chegou. Se você falar de alguém que é homofóbico, falar dessas coisas, falar que eu digo assim, não, rapaz, eu tenho um menino, eu tenho pretensão de ter outro filho, quem sabe daqui uns anos. Rapaz, tu é louco? Não, eu sou diácono da igreja. Rapaz, é mesmo, vou para a igreja terça, quinta, domingo, às vezes domingo de manhã, às vezes sábado. É mesmo. Irmãos, isso para o mundo está cada vez virando mais loucura ainda. Porque o sistema já está fadado ao fracasso, irmãos. Não importa qual presidente, qual governador, qual prefeito, qual vereador, qual deputado. Não importa. O sistema está fadado ao fracasso. E nós temos que ter a consciência disso. Vai piorar. Mas não importa a nossa dor. Não importa o nosso sofrimento. Eu não vou me envergonhar do Evangelho. Amém, meus amados irmãos? Esse é um dos maiores ensinamentos que Paulo trouxe aqui para nós. E ele ainda fala assim, irmãos, no versículo 9. Ele diz assim, Timotinho, meu filho, procure vir logo ao meu encontro. E ele fala lá no versículo 4 do capítulo 1, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, Timóteo. Eu estou muito rápido aí, né, pessoal? Achei desenrolada ré também ali, viu?
Não, Paulo, irmãos, no seu momento de dor, no seu momento de solidão, porque ele estava sozinho numa masmorra, sozinho. Essa segunda prisão dele foi totalmente diferente daquela outra. Aquela outra era home office, né? Aquela outra lá era prisão domiciliar. Essa aqui foi totalmente diferente. Ele estava numa masmorra, num ambiente inóspito. Estava lá com umidade, com rato passando, com a galera fazendo as necessidades no chão, aquela loucura toda. Não era as prisões de hoje, não. E ele está falando essa mensagem nesse contexto. Por isso que eu queria mostrar para você tudo isso que ele passou. E agora está num contexto totalmente diferente. Um contexto triste. E esse homem, no contexto triste, que muito pior do que o contexto que nós vivemos hoje, nós vivemos em um contexto triste. Mas aqui, a situação que Paulo estava escrevendo essa mensagem a Timóteo, estava muito pior que a nossa. E muito mesmo. E ele está falando aqui, olha, procure vir ter comigo, Timóteo. Por quê? Porque eu preciso de um amigo. Preciso de um amigo ao meu lado. Irmãos, principalmente nessas épocas que o mundo está todo doido, né? Está tudo doido. Procure ter pessoas que você pode chorar, não pode encostar no peito, possa falar. É Timóteo, é Paulo, irmão. Eu estou falando de Paulo. Eu mostrei a história todinha de Paulo para você. Um homem praticamente invencível. Mas no final ele está dizendo, Timóteo, eu desejo muito te ver. Timóteo, por favor, vem logo ter comigo. E aí ele ainda fala, olha, eu me recordo da sua fé, da sua alegria, lá no capítulo 1, ele, Timóteo, eu me recordo da sua fé. Então, procure ter esse amigo, e que esse amigo seja um amigo de fé. Para te ajudar nos seus momentos difíceis. Porque até Paulo, irmãos, precisava disso. E tu, que é o bichãozão, não vai precisar. A gente precisa. E às vezes tomamos decisões erradas. Porque às vezes não temos uma pessoa que nós possa orar com a gente, que possa lá dar um bom conselho, possa dizer, meu filho, é assim não. Ô bichão, ei, tu errou aí. Presta atenção, Zé Mané. Não é aí não faz isso não, porque senão vai se lascar. Né? A gente tem que ter amigos, irmão. Não é amigo para alisar a nossa cabeça, não. É amigo para falar a verdade. E para nos meter o pau quando está só nós dois, e para nos defender quando está lá perante os outros. Não, o Alisson não é isso aí não, é assim. Aí depois, macho, a galera falando isso e tal. Mas cara, presta atenção. A gente precisa desses amigos, irmãos. Precisa de um, igual o Paulo aqui. E ele fala lá, ele diz assim, pois, vem ter comigo, vem ao meu encontro. Por quê? Porque Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Irmãos, vai sofrer abandono. Irmão, vai sair gente do nosso meio. Paulo, isso aqui. Irmãos, essas são as últimas palavras de Paulo. E é incrível que as últimas palavras de Paulo ele só fala de gente, não sei porquê. Ele está falando, Timóteo, vem ter comigo. Demas me abandonou. Aí ele fala mais, Crescente foi para as Galácias, e Tito foi para Dalmácia, só o Lucas está comigo. Eu só estou com o Luquinhas aqui comigo. Não é o Luquinhas dali não, né? Só estou com o Luquinhas. E aí, irmãos, eu acho muito massa essa parte. Essa parte é essa mesmo. Só o Lucas está comigo, e ele diz assim no versículo 11, tá? Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Esse Marquinho aqui foi o que lá na Panfilha, ele e Barnabé quebraram o pau, irmão. Quebrou o pau. Paulinho e Barnabé. Disse, olha, Paulo, na segunda viagem missionária, vamos levar meu primo, o João, chamado Marcos? Aí vou não. Dedinho. Bora, Paulo. Aí teve um grande desentendimento entre Paulo e Barnabé. O discipulador e o discípulo. E foi um quebra-pau doido, irmãos, que eles se dividiram. Aí Paulinho pegou lá Silas e lá Barnabé foi para Marcos. Mas aqui, o final da sua vida, ele está dizendo, traga para mim Marcos, mostrando humildade. Ele quebrou o pau lá com Barnabé, se dividiu do Barnabé, o grande amigo dele, foi o único que pegou na mão dele e disse assim, esse Paulo aqui é confiável. Foi por causa desse Marquinho aqui, que Paulo se dividiu desse cara. E agora, no final de sua vida, por isso que eu estou falando, Paulo só está falando de gente no final da vida, porque no final da vida é só isso que nos resta, irmãos. Não é dinheiro, não é nada, a gente não erra nada. Amém? E aí, pode prestar atenção, no final da vida, pode ver, pode pegar um cara do bilionário ao pobre que não tem nada. Ele, no final da vida, ele vai dizer assim, traga meu filho, traga minha filha, traga meus netos que eu quero dar o último adeus. Pode ver. Ele diz assim, ei, traz um tablet aí, traz um celular aí e mostra aqui o número que tem na minha conta para eu ver a última vez. Ninguém fala um negócio dele. Ele só quer ver gente. Porque é o relacionamento que fica, irmãos. Dinheiro fica aqui, né? E aí Paulo está dizendo isso, Paulo mostra humildade.
Num período difícil, ele diz, traga-me Marcos, que ele é muito útil para o Evangelho. Então, não importa a tua desavença, se você teve com alguém, libera isso, irmãos. Libera isso. Por quê? Porque vocês dois são úteis para o Evangelho. Que o perdão sempre esteja em nossos corações. E aí ele fala mais aí, quando você vier, no capítulo 13, traga a capa que eu deixei lá na casa de Carpo, em Trode. Por quê? A capa dele, porque estava frio, meu irmão. Não é porque Paulo era um bichãozão que ele não passava problemas nessa terra. Por que ele queria a capa? Para se esquentar. E tu, que é o semideus, não vai passar. Vamos passar problema nessa vida, irmãos. E ele está dizendo, por favor, quando tu vier, tu traz a minha capinha, por favor, que eu estou com frio de peste aqui. Né? Me ajuda aí, traz essa capa. Nós vamos passar necessidades nessa terra, vamos precisar de coisas nessa terra. Mas isso são as últimas palavras de Paulo. Aí ele acha massa essa aqui, acho massa demais essa aqui. Aí no finalzinho ele diz assim, que eu deixei em Carpo, em Trode. E ele também o que mais? E os meus livros, especialmente os pergaminhos, já estava com a morte, a cabeça já ia rolar, irmão. E o cara ainda estava atrás de estudar a palavra de Deus. E você, né? Não, você que anda assim, não precisa ler a palavra, né? Não precisa ler a palavra. Eu estou falando de Paulo, irmãos. O homem que escreveu quase a metade do Antigo Testamento, o homem que viu milagre, o homem que plantou igreja, plantou dezenas de igrejas, pregou para milhares de pessoas. Esse cara, no final da vida dele, com a vida decretada, uma morte decretada, estava querendo, ansiando estudar pela palavra. E você não precisa disso, né? Claro que precisa, irmãos. Nós precisamos nos fortalecer através da palavra, até na hora de nossa morte. E principalmente em momentos difíceis como esse. Principalmente em tempos difíceis a qual nós estamos vivendo hoje. Principalmente agora, que é barulho por todo lado querendo enganar a gente. Sabe o que é? É igual no versículo 3, irmãzinha, no versículo 3 do capítulo 4. Ele diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. É esse tempo aqui que nós estamos vivendo. E Paulo está falando desse tempo aqui, irmão. As pessoas estão trazendo para si falsos mestres. Até a igreja online já tem hoje, né? A igreja online já tem hoje. Onde é que já se viu isso? Crente precisa de crente, precisa de gente, precisa de contato, precisa de briga, precisa de reconciliação, né? A gente precisa de uma pedrinha estar na outra. E aqui, muitas pessoas, não gosto daquele pastor não, aquela palavra está muito dura. Eu vou para outro que fala melhorzinho, né? Que só diz é bênção, é glória, carro novo, é tudo. As pessoas estão fazendo isso, irmãos. A palavra verdadeira, uma palavra como essa, as pessoas, ai, que coceira, ai, que negócio para coçando a vida, é o que está falando, é o que estou falando, não, é a palavra que está falando. E nós temos que ter cuidado com a palavra, principalmente nos dias de hoje, amém, irmãos? Principalmente em tempos difíceis, irmãos. E aí, irmãos, sabe, só para a gente, deixa eu falar aqui, aí ele fala lá no 14, Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez comigo, né? Senhor, a vingança não é minha não, a vingança é do Senhor, é o Senhor que sabe. E aí no versículo 16, irmãos, ele fala assim, na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. É duro a última palavra dessa, né? Aqui está nos finalzinhos das últimas palavras de Paulo. E na sua defesa, irmãos, ninguém foi. Quantas igrejas esse homem plantou? Ninguém foi com medo, porque se fosse, ele também é da causa, fogo também. Fogo também. Mas o cara morreu com isso aqui. Ninguém foi com ele. É duro, né? Ele morreu com seu nome sujo, porque ele está falando, eu estou aqui como prisioneiro, um defamado, ele morreu com o nome defamado. Um dos nossos maiores apóstolos, morreu sem ninguém para protegê-lo, morreu com frio, morreu sozinho, e morreu sem ninguém para lhe ajudar, e com seu nome defamado. E aí? E mesmo assim,
Aí ele fala assim, é lindo demais aqui, ó. Mesmo assim ele diz assim, ó, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Por isso que eu acredito que essas palavras nós estamos escutando até hoje. Porque no final da sua vida, com todo esse problema, irmãos, quem é que estava segurando a mão dele? É igual a música que o Arthur cantou essa noite. Se o sol se pôr, se a noite chegar, não importa. Mas o Senhor está comigo. Tu és o Deus da minha salvação. Foi exatamente a música que o Arthur pregou aqui. Foi baseada aqui no que Paulo, né? Não sei se... Mas Paulo estava aqui. Tudo, só se pôr, não tem nada, tudo. Mas o Senhor é o Deus da minha salvação. E aí, para finalizar, irmãos, ele fala lá no capítulo 8. No capítulo 7. Perdão. Eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. E eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E eu quero que você que ama a vinda do Senhor dê uma salva de palmas maravilhosa. Glorifique a esse Deus maravilhoso. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da história de Paulo e eu espero que isso lhe inspire. A você que talvez está pensando em desistir, ou vocês que estão meio triste porque alguém lhe caluniou, porque seu nome está defamado, ou sei lá, porque alguém está lhe causando males, ou alguma coisa. Mas não importa, eu quero que você lembre desse trecho. Toda vida que alguém lhe caluniar, lembre desse trecho. Toda vida que você estiver passando por uma dificuldade, lembre desse trecho da palavra. Que o Senhor é o seu abrigo, que Ele é o seu maior bem. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia.